Nós nos conectamos com histórias mais do que com qualquer coisa. Nós gostamos de filmes, livros, séries, tudo que tenha um enredo, tudo que tenha alguma coisa para contar. Pode ser desde uma história mais simples até uma família que compra um cachorro, uma história de superação, um documentário, uma tirinha de 2 ou 3 quadros. Histórias são interessantes, a gente gosta de histórias. Uma boa explicação de por que a gente gosta de histórias eu encontrei nesse curso, o Aprendendo a Aprender. Eu fiz ele na plataforma da Coursera e eu fiz ele no início do ano passado, no meu último ano de faculdade, porque eu comecei a ficar um pouco curioso com as questões de como que a gente aprende. Porque eu até estudei algumas coisas sobre isso na faculdade, eu vi algumas coisas nas cadeiras de psicologia da educação, mas são muitas vertentes, são muitas linhas de estudo e pouco eu vi sobre a linha cognitiva da aprendizagem, né? A gente viu muita coisa de explicações sobre psicanálise, sobre comportamental, mas a parte cognitiva pouco eu vi, até porque ela é uma das mais novas, porque ela exige, né, equipamentos, ela exige exames. O que foi interessante nesse curso foram alguns pontos abordados referentes a quanta informação a gente consegue guardar, e quando a gente senta para estudar, quando a gente está fazendo um exercício, quando a gente está lendo alguma coisa, a gente está trabalhando de forma focada. E a quantidade de coisas que a gente consegue fazer por vez é um pouco limitada. Assim. Quando eu digo fazer, eu digo propriamente uma atividade, uma coisa complexa feita corretamente. E mais pra frente no curso, de fato, então fala como que a gente aprende se durante o nosso momento de estudo a gente tem uma capacidade um pouco limitada de armazenar toda essa informação, de processar tudo isso que a gente está processando. E aí entra a questão dos blocos, a nossa aprendizagem por blocos. Não é necessariamente uma memorização, mas memorizar coisas faz parte do estudo, faz parte da vida, a gente tem que memorizar coisas. Memorizar senhas, memorizar sequências, memorizar passos, rotinas, isso faz parte. Nem toda memorização é ruim, mas o importante é aquilo que a gente aprende. E é interessante porque tudo que a gente sabe, tudo que nós conhecemos, a gente não está o tempo todo pensando naquilo. Geralmente são alguns gatilhos, geralmente são algum tipo de estímulo que faz a gente lembrar de uma coisa e aí ela meio que se lembra em sua totalidade dentro da nossa cabeça. Isso já deve ter acontecido. Por exemplo, você sente um cheiro e lembra de um lugar, de uma coisa, de quem estava lá, do que aconteceu, do que você estava sentindo. Tudo vem completo. Mas até o instante antes de você ter aquela memória relembrada, você não estava o tempo todo pensando naquilo. E isso acontece também, pode acontecer com situações, por exemplo, estudando matemática. A gente não precisa estar o tempo todo lembrando de como se resolve como se encontra as raízes de uma função do primeiro ou do segundo grau. Só de ler a palavra função do segundo grau, raízes, toda uma sequência de processos, toda uma sequência de passo a passo, de raciocínio, sejam acessadas e você lembra disso. Então, enquanto eu fazia o curso e estava no último ano de faculdade, eu decidi começar a escrever pequenas histórias. Mas eu não tinha tempo durante o meu dia, durante uma semana, para sentar, de fato, 1, 2 horas por dia ou 3 horas na semana, espalhadas aqui e ali, para escrever alguma coisa. Então o que eu fiz foi escrever o que estava acontecendo na minha aula. Estava acontecendo na aula tanto que eu estava assistindo, coisas de matemática e outras coisas da faculdade que eu estava presente, e também escrevendo sobre as aulas que eu estava dando. Eu fazia pequenas historinhas, um parágrafo, 2, 3, não passava de uma página, sobre o que aconteceu, sobre o planejamento que eu tive, o que eu acabei fazendo, como eu estava, às vezes uma coisa engraçada acontece, um problema, preocupações para a aula da frente, tanto na minha visão aluno quanto minha visão professor. E eu escrevi em sequência assim no caderno. Conversamos sobre isso aqui, tal colega disse tal coisa, eu acho isso, isso e isso. Colocava algumas perguntas, às vezes surgiam algumas dúvidas, tanto conceituais, porque eu tinha uma disciplina bem pesada, matematicamente falando, que é a análise, quanto coisas práticas, que era o cálculo numérico, né, que é uma coisa totalmente aplicada. Então eu tinha lá desde perguntas de eu sei encontrar a solução por esse método, por exemplo, método de Newton-Raphson, mas qual que é a demonstração disso? Por que essa é a fórmula?
E eu deixava isso anotado e escrevia dessa forma mesmo, como eu acabei de falar, em primeira pessoa, às vezes eu misturava, porque aquelas anotações eram pra mim, não era pra ninguém ver, aquilo tinha que fazer sentido pra mim. E quando a gente vai ver, às vezes, uma entrevista com o autor, ou a gente pergunta alguma coisa, é muito comum eles falarem ou dizerem coisas do tipo: escreva uma história ou escreva algo que você gostaria de ler. E eu acho que essa é uma das principais funções do nosso caderno ao longo do ano, porque é para fazer sentido para quem escreveu. Não é para ser uma coisa que você escreve uma vez só, um exercício, e aí você só precisa ir lá e ler. Não. Acho que a gente aprende muito mais escrevendo e melhorando a nossa escrita do que necessariamente tentando fazer aquela página bonita que tipo, a gente vê muito no Facebook, na internet, aqueles mega quadro resumos e tudo mais. Aquilo ali até é bom, mas quem realmente aproveitou aquilo ali foi quem escreveu, foi quem fez. Mas a gente não precisa começar dali. A gente pode começar com pequenas coisas, a gente pode começar simplesmente organizando o nosso caderno de uma forma linear, assim. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se estuda sábado, bota sábado, se parou para fazer exercício domingo, bota exercício domingo, porque quando vira a semana, tudo está conectado, tudo está como amarrado em um bloco só. É engraçado porque quando eu vejo as anotações que eu tenho, eu lembro da sala, como estava, quem estava presente, como é que foi o andamento da aula, como é que eu estava me sentindo, e isso é muito bom, porque isso faz com que aquele momento de estudo, aquele conteúdo que eu estava estudando, se torne uma história. E contar e lembrar de história é muito mais fácil do que lembrar da fórmula do volume de um tronco de cone. Pode tentar essa forma de organizar o caderno, de estudar. Claro, eu não apoiaria unicamente nesse método de uso do caderno. Vão ser necessários momentos de simplesmente realização de exercícios, até porque a matemática escolar ela necessita de que você faça exercícios, não 40 exercícios sobre a mesma coisa, mas uns 5, 6, assim, bem selecionados ou escolhidos assim, pelo professor, é muito bom. Então nem sempre tudo vai estar na forma de palavras, né? Mas um ganho que você pode ter com o uso dessa forma de organizar o caderno, é que o ato de escrever se torna uma coisa menos sofrida. Nós temos que escrever redações, a gente tem que escrever parágrafos, a gente tem que escrever ideias, projetos, trabalhos. E se já no dia a dia escrever se torna um hábito, começar um texto ou começar uma linha de raciocínio se torna mais natural, né?